inscrições. Inicio, senhora presidente, meu pronunciamento no dia de hoje, repetindo aqui dessa tribuna uma frase dita, pronunciada pelo ministro-chefe da Controladoria Geral da União, ministro Jorge Hage. E assim faço porque entendo que uma frase extremamente simples, mas que com muito sentido popular e que traz no seu bojo um conteúdo significativo e muito importante. Disse o ministro Jorge Hage que não há melhor desinfetante do que a luz do sol. Vejam, uma frase curta, simples, com todas as características daquilo que pronuncia a população brasileira simples, a mais simples no seu dia a dia. E esse enunciado, senhora presidente, o enunciado do ministro Jorge Hage, refere-se oportunamente ao que estabelece a Lei de Acesso a Informações Públicas, ou seja, Lei 12.527 de 2011, que entra em vigor no dia de amanhã, na quarta-feira, dia 16 de maio deste ano de 2012. Isso significa, senhora presidenta, que a partir de amanhã, qualquer cidadã poderá acessar informações públicas de todos os órgãos de governo sem revelar sequer quais os motivos. O projeto que deu origem à Lei 12.527 foi aprovado pela Câmara no mês de abril do ano de 2010 e por essa Casa no mês de outubro do ano passado e contempla o que já estava expresso na Constituição de 1988, mas que só depois de 2 décadas de muitos debates a lei passa a vigorar em nosso país. O Brasil é agora o 89º no mundo a possuir uma lei desse tipo e o 15º na América Latina. E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer de forma destacada que a nossa legislação, senador Davim, é muito mais avançada do que todas as outras existentes em vários países do mundo. A lei estabelece que nenhum documento poderá ficar por mais de 50 anos sem acesso público. São 3 as categorias de informações: as reservadas, que têm um período de sigilo de 5 anos, as secretas com um período de 15 anos e as ultrasecretas com um período de 25 anos. E o mais importante, a contagem do prazo passa a ser feita a partir da produção do documento. Isso significa que tanto o Poder Executivo como o Legislativo e o Judiciário e todos os níveis dos governos, nas esferas federal, estadual, distrital e municipal, passam a ser subordinados a essa lei, incluindo, neste caso, os tribunais de contas e os próprios ministérios públicos, sejam ministérios públicos estaduais ou o Ministério Público Federal. A lei também estabelece que autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, da mesma forma, têm a obrigação do cumprimento da lei. Outro ponto importante da chamada Lei da Transparência é que as informações de interesse público devem ser divulgadas pelos órgãos públicos e colocadas à disposição na rede mundial de computadores, nos sites para consulta via sistemas de buscas e contatos telefônicos. Os documentos devem estar em formato eletrônico para possibilitar, inclusive, que os cidadãos possam baixar os arquivos em seus próprios computadores. A autenticidade dessa documentação será plenamente garantida pelo poder público. Ora, senhora presidenta, eu considero a entrada em vigor da lei no dia de amanhã um marco histórico na luta pela consolidação da democracia no país e, principalmente, no fortalecimento dos instrumentos de combate à corrupção, porque nada mais importante para manter a vigilância sobre as ações governamentais do que ter a possibilidade de acessar as informações. E eu repito aqui o que eu tenho dito inúmeras vezes dessa tribuna. Precisamos combater este mal
que atinge o nosso país e o mundo inteiro, infelizmente, que é a corrupção. E uma das formas mais eficazes do combate à corrupção é exatamente a transparência. É possibilitar à população brasileira de ter em tempo real, ou num tempo curto, caso não seja possível conceder a informação em tempo real, mas garantir que todas as informações poderão ser acessadas pela população. Esse efeito, senhora presidente, também coloca o Brasil no patamar das nações que aprimoram ainda mais a democracia e servem de exemplo, portanto, para outros países, para outras nações do mundo. Aliás, em 2008, a própria ONU já estabelecia a necessidade dos governos dos países do mundo inteiro aprovarem leis semelhantes à que o Brasil aprovou. É oportuno também ressaltar que, ao sancionar essa lei, a presidenta Dilma também sancionou a lei que criou a Comissão Nacional da Verdade, a qual já foram nomeadas as pessoas que estão investigando as violações de direitos humanos ocorridas no período que vai de 1946 a 1988, período esse que inclui a ditadura militar. Como já disse a própria presidenta na ocasião, uma coisa está diretamente relacionada à outra, ou seja, as duas leis, a de acesso à informação e a que estabeleceu a Comissão da Verdade, elas garantem o acesso dos brasileiros e das brasileiras à nossa própria história, à história do nosso país, além de reforçar o exercício cotidiano da fiscalização do Estado. Portanto, senhora presidenta, o momento é de comemoração por mais este avanço da nossa democracia. Porém, não podemos esquecer os desafios para tornar possível que todos os órgãos estejam preparados para responder a contento às demandas da sociedade. Para isso, será necessário que todos eles tenham seus documentos digitalizados e que o acesso à internet no Brasil seja facilitado. E aí, eu abro mais um parênteses para destacar com muita força. Nós, na Amazônia, representamos e estamos localizados na região de maior dificuldade de acesso à internet. Entretanto, temos não só a perspectiva, mas a decisão já do governo federal que, a partir do ano que vem, 2013, mais tardar início de 2014, teremos melhorado muito o nosso acesso à internet por conta de medidas que o governo deverá tomar, inclusive disponibilizando um satélite para que essa gente que vive lá no norte do país e principalmente nos rincões, nos interiores, possam acessar também a rede de computadores e, portanto, acessar essas importantes informações que deverão estar disponibilizadas a partir do dia de amanhã. É bom que se destaque também, senhora presidenta, que por ocasião que se destaque também que isso, que hoje o Senado Federal, numa solenidade organizada na sala da presidência dessa casa, fez o lançamento do portal interativo e-Cidadania, criado para facilitar o acesso das informações relativas à administração dessa casa e ao próprio orçamento da União. Trata-se de uma iniciativa do próprio Senado, na liderança do presidente José Sarney, para adequar esta casa à lei do acesso à informação. Uma excelente medida, senhora presidente. Quero dizer que a população, a partir de agora, poderá entrar no governo federal, a partir de amanhã, em espaços que são denominados SICs, Serviços de Informações ao Cidadão, e que, através desses espaços, se não encontrar informação, poderá pedir a devida informação que deverá ser prestada pelos órgãos públicos, pelos entes públicos. Serão contratados pessoas em cada órgão, em cada ministério, em cada empresa, senadora, para cuidar especialmente disso, e caso o cidadão não consiga acessar essas informações, ele tem um prazo de 10 dias para apresentar recurso, e o Poder Executivo ou Judiciário ou Legislativo um prazo de 5 dias para responder ao recurso de qualquer cidadão e qualquer cidadã. Portanto, eu concluo a minha participação agradecendo a bondade
bondade de Vossa Excelência, senadora Ana Amélia, mas concluo cumprimentando o país, deputados, deputadas, senadores e senadoras que permitiram que esse instrumento da modernidade ajudem muito brasileiros e brasileiras a fazer deste país uma nação melhor para todos e cada vez mais livre de ações de corrupção.